Você tem uma mente colonizada, rapaz, e o correto é assumir isso, até para poder lidar, até para poder melhorar e para promover alguma transformação social. Estou com um especialista no assunto aqui, vamos entender. I am a curious being. Muito bem, ao lado, Walter Lippmann, ele é historiador e ele é um dos caras por trás desse livro aqui que eu quero discutir com a galera, Colonialismo Digital. E aí, para abençoar, para introduzir a minha conversa com o Walter, antes mesmo de cumprimentá-lo, eu vou colocar no ar o Paulo Freire. E o meu interesse não é nem no que o Paulo Freire está dizendo, que eu acho que é maravilhoso, faz sentido, mas é em como o Paulo Freire está dizendo. Olha lá. Attention to you. I said I would say to you that I am a curious being. Essa frase dita desse jeito para mim já é maravilhosa, né? I would say to you that I am a curious being. Eu diria para você aí que eu sou um sujeito curioso, um ser curioso. E aí tem a introdução, o que é para mim interessantíssimo, de discutir com o Walter Lippmann, que é uma das melhores entrevistas do Paulo Freire no YouTube, tá em inglês. Ela não é uma conversa com o Paulo Freire, ela é a conversation with Paulo Freire. A curious being. But in a certain moment of the process of being curious, in order to understand the others, I discover that I have to create in myself a certain virtue without. Para ser curioso, ele tem que criar uma virtude sem a qual é muito difícil de entender os outros, e o nome dessa virtude, meu querido, é empatia. Torna o mundo melhor, torna você melhor, é um superpoder. Paulo Freire recomenda, e tá na base, né, na verdade, do jeito dele de educar. Para você que não sabe, Paulo Freire foi um speedrunner da educação, ou da alfabetização. Ninguém alfabetizava mais rápido que esse homem. Os gringos ficavam impressionados. E o método era o da empatia, era assim, pô, esse cara é um pedreiro. Alfabetização de adulto. O que vai funcionar para ele? Não, tem uma frase lá que eu uso para as crianças que é: vovô viu a uva. O pedreiro com isso não vai rolar. Põe pra ele tijolo pra ele soletrar. Puta, o pedreiro aprende rápido pra caramba, o Paulo Freire vira um sucesso mundial. E anos e anos e anos e anos depois, eu e Walter discutimos essa experiência milagrosa, algo grande que aconteceu em Angicos, que é onde o Paulo Freire foi testar aí o que ele desenvolveu, o método que ele desenvolveu. Professor Walter, o que mais me interessa aqui, para além de toda a minha resenha sobre Paulo Freire, é a maneira como ele fala inglês. A estrutura, a sintaxe está perfeita, mas o sotaque, ele não vai imitar texano nenhum, professor Walter. Ele vai falar I am a curious being, e você que se esforce aí to understand. Essa questão é importante, né, porque o ser humano é um ser da pesquisa e da curiosidade. Desde que nós chegamos nesse mundo aqui, nós queremos saber mais. E o Paulo Freire, ele traz essa perspectiva libertária, né, da educação, em que ele critica aquela escola que vê o aluno como um ser que não tem um conhecimento prévio. É uma visão que nem falou aquele pensador da Tunísia, Albert Memmi. Ele disse que, às vezes, tem uma visão colonialista de iluminar as trevas do colonizado através de uma educação colonialista. E o Paulo Freire, vejam vocês, ele também foi muito influenciado pelo Frantz Fanon, porque o Paulo Freire andou na África, fez um trabalho incrível na África, aprendeu muito, ensinou. E o Frantz Fanon, esse pensador que nós estudamos, e que embasa a nossa obra, ele tem ligações diretas com o Paulo Freire. Essa aí é a capa do livro da primeira edição. Essa aí é da primeira edição. A segunda edição da Boitempo é do Del Nunes. Vou contar rapidamente a história então, né? Vou ver se eu encontro aqui enquanto isso, professor. Conta pra gente aí. Tá bom. Tá no site da Boitempo, tem a capa ali no Armas da Crítica. Vou falar rapidinho então. Esse livro, ele surge, né, de uma conversa minha com o Davidson Faustino, o professor Davidson, em Cosse. Nós já nos conhecíamos dessa caminhada sobre os estudos sobre Fanon, estudos fanonianos. Ele, inclusive, esteve na minha banca de doutorado. E nessa conversa, nós acabamos um dia
falando sobre as perspectivas que o Fanon tinha sobre tecnologia, sobre a questão da tecnologia na Argélia, na Revolução Argelina, porque lá ocorreram processos de descolonização tecnológica com a radiodifusão, experiências revolucionárias na mídia, a formação de zines na guerrilha, a formação de jornais que tinham uma questão de autoria anônima, muito interessante essa experiência. E o Fanon, numa obra Sociologia de uma Revolução, ele fala sobre essas questões, principalmente o uso do rádio. O rádio era visto como uma tecnologia francesa, colonialista, e a guerrilha, a revolução, acaba utilizando aquela mídia de um modo diferente. Para quê? Para transmitir as ideias de libertação nacional. Então, partindo dessa experiência, nós começamos a conversar. Daí o Davidson ele lançou um artigo sobre racismo algorítmico, fundamentado na obra de um professor, um dos grandes intelectuais brasileiros da área, que é o Tarcísio Silva, que trabalha com a questão do racismo algorítmico. E aí o Davidson me mandou esse artigo. E nós já conversávamos sobre a questão tecnológica em Fanon e resolvemos, então, produzir um artigo, nós dois, sobre a questão do colonialismo digital, do racismo algorítmico e outras questões envolvidas nesse fenômeno. E aí nós fizemos a primeira edição do livro saiu ano passado, essa que mostrará a capa. E aí, só que nós queríamos uma distribuição maior, nós queríamos algo que circulasse mais o livro, que nós percebemos que esse livro realmente tinha algo a pontuar no debate. Tá aí, capa incrível, obrigado, Del Nunes aí, que fez a capa para nós. Agora eu entendi por que o professor Walter queria mostrar essa capa, pô. Lindo, tá da hora, que isso. Não, Del Nunes é um grande artista brasileiro e ele fez essa capa incrível para nós. E aí nós chegamos a esse ponto, né? Hacker fanoniano. O que é uma crítica hacker fanoniana? Exatamente o que eu estava tocando agora há pouco. Quer dizer, nós partimos de um diálogo entre o hackativismo, mas trazendo esses apontamentos do Fanon. Então, nós fizemos essa primeira edição e aí saímos, né, da antiga editora e oferecemos para a Boitempo, que aceitou prontamente a obra, se deu conta, né, que realmente é um momento mais importante para debater a chamada tecnopolítica. Porque nós, das forças progressistas, nós da esquerda, nós, os intelectuais e professores ligados às ciências humanas, muitas vezes não nos demos conta da importância fundamental da tecnologia digital na mediação da vida, nas questões políticas, e não é à toa que tivemos todo esse avanço da extrema-direita usando a tecnologia. Então, nosso livro ele tem essa interface, esse diálogo entre a Revolução Argelina, os escritos do Fanon sobre descolonização da tecnologia, e o Fanon ensina uma coisa, ele diz que capitalismo, colonialismo e racismo são indissociáveis. Para entender cada um desses elementos, nós precisamos compreender a relação com os outros. E nós vimos muitos livros e estudos vindos do norte, principalmente, sobre colonialismo digital, colonialismo de dados, que às vezes não tocavam nessa questão do racismo. Então nós fizemos essa obra que fala de ciberguerra, fala dos anos do bolsonarismo, do método Bannon, fala de IA, fala de criptomoedas, tentando construir uma análise crítica sempre fundamentado nesses escritos do Fanon. Pô, posso falar aqui você mencionou aí o Tarcísio, que é referência nessa área. Eu conheci o Tarcísio da pior maneira possível, rapaz. Uma vez eu fiz um vídeo aqui chamado Racismo Algorítmico. E eu acho muito interessante, eu não vou poder deixar de mencionar essa história, porque é conversa sobre colonialismo. Aí eu usei, professor Walter, a autora da área, que eu conhecia, a única que eu conhecia, que era a Cat O'Neill, né? E o professor Tarcísio, eu acho que não entende assim, a diferença entre um acadêmico e um jornalista, e ficou muito bravo comigo. Falou que foi violento eu não usar a obra das mulheres brasileiras negras que pesquisam o tema. Eu falei, Tarcísio, eu acho que você tem um ponto aí, você acertou, eu errei. Quer me ajudar a fazer esse vídeo direito? E o Tarcísio disse, você quer explorar porque você quer que eu trabalhe de graça? Aí o pessoal já foi pra cima dele, virou aquela baderna aqui interna. Ixi, o pessoal já foi me defender, me defendeu com pedra na mão do jeito que eu não faria. Pois eu tentei acertar as coisas, comprei o livro do Tarcísio, um livro que ele tinha organizado, como é que é o nome? Comunidades, Ativismo Digital, eu não lembro o título. Aí falei lá, Tarcísio, olha aqui, eu li o livro, quer vir falar? Ele não me respondeu. Tarcísio, se você estiver vendo isso aí, pô, eu lamento aquela confusão toda, você estava certo, acho que você também não foi muito legal comigo.
Mas o espaço está aberto para você vir quando você quiser me ensinar tudo que você tem para me ensinar. Só tem que me tratar direitinho, não pode ser muito grosso comigo também, que tem limite.